Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um live, um webinar da Vida Mental. Deixa eu ajeitar a câmera aqui para ficar centralizado. Acho que tá certo agora. O tema que a gente vai falar hoje é sobre como que nós, que somos da saúde mental e das neurociências, podemos contribuir em casos forenses em que a temática seja homicídio. Então, aqui a gente está falando da interface dessa área da saúde com o direito, beleza? Então vamos lá. Eu estou transmitindo em mais de uma plataforma, então peço novamente um pouco de paciência para poder manejar as duas ao mesmo tempo. Se alguém ver qualquer problema com o meu vídeo, só me avisar, eu posso tentar corrigir mesmo durante a transmissão, tá bom? Também qualquer dúvida, fiquem à vontade para me mandar, tanto por inbox quanto pelo chat aqui da Eventos, como pelos comentários do Facebook, beleza? E eu vou tentando responder ao longo da transmissão. Bom, pessoal, para quem não me conhece, sou Ana Carolina, sou psicóloga, trabalho junto com o Dr. Eldio na Vida Mental Serviços Médicos e ajudo também na coordenação dos nossos cursos de pós-graduação lá na Universidade Paulista Unip. Essas transmissões que nós temos feito online e ao vivo têm sido principalmente para a gente poder divulgar os nossos cursos de pós-graduação. A fala de hoje é principalmente para a gente falar de uma temática que é bem presente no curso de pós-graduação em neurociências forenses, tá? Vale dizer que esse é um curso multidisciplinar para profissionais de qualquer área da saúde ou da assistência, tá? Que desejam trabalhar aí nessa interface com a justiça, com o direito. É um campo enorme de atuação, tá? E profissional tanto do serviço social como profissionais da medicina, profissionais da psicologia, da terapia ocupacional, da enfermagem, enfim, profissionais de qualquer área da saúde podem atuar dentro das neurociências forenses. E aqui nesse curso especificamente ele está aberto também para profissionais do direito, ok? Essa interface de saúde e direito, saúde mental e direito também é abordada em alguns módulos do curso de pós-graduação em saúde mental para equipes multiprofissionais, que é um curso presencial que nós temos lá na Universidade Paulista, diferente do de neurociências, que é um curso semipresencial. Beleza, pessoal? Essa semana é a semana de fechamento das inscrições. O nosso curso de saúde mental tá bombando. Então, para quem ainda estiver esperando para fazer as inscrições, não espere mais, porque agora já estamos em reta final, tá bom? Então, quando a gente fala dessa interface saúde mental e a área forense, e principalmente quando a gente está falando dessa temática do homicídio, vem muitos assuntos, muitos temas, muitos contextos na nossa mente, não vem? Vem, por exemplo, a necessidade de atendimento e de atenção aos familiares da vítima do homicídio, certo? Então, filhos, cônjuges, pais, irmãos, e também aquelas pessoas da família que vão necessitar de proteção ou de uma ajuda em especial. Por exemplo, os filhos. Vamos supor que quem morreu, vítima desse homicídio, deixou filhos, e esses filhos eram cuidados apenas por essa pessoa. Então, quem vai ter a guarda agora desses filhos? Isso é papel de nós, das neurociências forenses, pensar como vai ser esse remanejamento familiar, por exemplo. Ou então um idoso que dependia dessa pessoa que morreu. Também vai ser a partir da nossa avaliação que a gente vai pensar a melhor forma de cuidar desse idoso, tá? Também a gente pode pensar que existe uma necessidade de atendimento aos familiares da pessoa que cometeu o crime, porque quando existe um homicídio, não é só quem morreu e quem cometeu o homicídio que é impactado, mas também a família de quem morreu e também os familiares dessa pessoa que cometeu o crime. Uma pessoa que comete crime, ela também está afetando a sua própria família, o seu próprio entorno, a sua própria comunidade, a sua própria rede. Então, por isso que é importante a gente também ter esse olhar, né, dessas pessoas que estão em sofrimento mental em decorrência da ação dessa pessoa que elas conheciam. Também a gente pode pensar em que nós temos um papel fundamental para pensar as políticas públicas sobre esse assunto. Então, nós que estamos recebendo da nossa prática clínica cotidiana, nos nossos atendimentos, nos serviços de saúde, nos serviços, mesmo já nos serviços, já inseridos nos serviços forenses,
É nós que estamos na lida no dia a dia que a gente vai verificar quais são as reais necessidades dessas populações, né? Ou então, em casos de tentativa de homicídio, mas que a vítima sobreviveu, né? Quais são as necessidades dessa pessoa? Como que a gente pode cuidá-la depois dessa violência que ela viveu, né? Aqui no Brasil, felizmente, cada vez mais nós temos publicações acadêmicas sobre experiências nessa área. Existem artigos já demonstrando experiências muito efetivas e muito felizes com grupos de familiares de vítimas, de grupos de familiares de jovens que sofreram então o homicídio. Então tem algumas experiências interessantes que já vem dando base teórica para a gente, nacional, de como que pode ser a nossa intervenção então com essa população. Então esse é um olhar, essa é uma das facetas de como o profissional da saúde mental pode ajudar essas pessoas, né? Pensando mais em termos de consequências em relação a transtornos mentais, a gente vai ver muito nessa população que sofre violência, presencia violência ou é impactado por uma violência, a maior vulnerabilidade para o desenvolvimento de alguns transtornos mentais, como por exemplo do transtorno de estresse pós-traumático, né? E como que é importante a gente estar preparado para receber essa população, poder realizar esse diagnóstico e uma intervenção eficaz. Mas é claro que aqui a gente não está falando de uma vulnerabilidade só para transtornos mentais. Nós temos também outros tipos de impactos psicossociais que estão envolvidos numa situação como essa. Também pensando em políticas públicas, a gente também pode pensar no sentido da prevenção, né? Por exemplo, eu já vi alguns artigos espetaculares de profissionais do serviço social de tentar fazer um mapeamento ou uma caracterização dos casos de homicídio em determinados municípios e para poder pensar em uma prática de prevenção. Por exemplo, quando foi determinado que o maior número de homicídios em relação às mulheres em relação às mulheres, ou violência ou homicídio conjugal, geralmente era cometido pelos homens, numa determinada faixa etária. Enfim, essas caracterizações somos nós, profissionais da saúde, que podemos avaliar criticamente e implementar políticas públicas efetivas para o nosso contexto. Também é importante o nosso papel quando acontece algum homicídio que tem envolvido uma pessoa que apresenta um transtorno mental, a gente poder divulgar informações de qualidade e mais informações que sejam realmente que contribuam para a nossa área de saúde mental, pelo direito das pessoas com transtornos mentais. Porque o que infelizmente a gente vê ainda hoje, ainda mais na mídia sensacionalista, é que o estigma está muito presente ainda, né? A mídia sensacionalista aproveita esses casos em que tem uma pessoa com transtorno mental que cometeu um crime para explorar essa temática num sentido de estigmatizar mais ainda a população com transtornos mentais. Então, nosso papel, quando a gente vai dar uma entrevista, quando a gente vai comentar um caso, ou quando a gente vai falar sobre essa temática da relação saúde mental e justiça na televisão, no rádio, para um blog, para um jornal, enfim, é a gente poder passar informações de qualidade e tendo em vista sempre proteger as pessoas com transtornos mentais, tendo em vista diminuir o estigma à frente dessa população. Né? A gente ainda tem uma psicofobia importante na nossa comunidade e ainda a gente vê o medo em relação das pessoas com transtorno mental, em geral na rua. Por exemplo, vamos pensar nos casos em que, nos bairros em que vai receber uma moradia assistida, uma resistência terapêutica. Um dos motivos de resistência das pessoas do bairro em receber essas pessoas é pelo medo do risco de violência, né? Um medo que é infundado. Quem trabalha com saúde mental muito bem sabe que é uma minoria da minoria, uma exceção da exceção da exceção de pessoas portadoras de transtornos mentais que vão cometer um homicídio ou um ato violento. Então, essa noção de louco infrator, de louco perigoso, ela é muito reforçada pela mídia, né? Então, como é importante a gente se colocar e fornecer informações relevantes para a nossa população, né? Esclarecer os casos com bases teóricas
não estigmatizadoras, tá? E também aqui o que eu vou falar hoje, principalmente para vocês, que é o nosso papel enquanto profissional da saúde mental, enquanto especialista para as avaliações periciais e para assistência técnica, tá bom? Que é um papel diferenciado do profissional terapeuta, do profissional que está numa relação de tratamento com o seu paciente, como a gente vai ver aqui hoje. Então, a gente tem alguns termos específicos que são importantes da gente conhecer nessa interface com o direito, que se a gente não conhece esses termos, a nossa prática fica bem difícil. Na verdade, eu acho que a gente não consegue ter uma prática sem o conhecimento desses termos nessa área, né? Um dos termos é a perícia. Então, o que seria a perícia, gente? A perícia é aquela avaliação que é solicitada pelo juiz. Então, o juiz, para saber se aquela pessoa, no momento do crime, se ela tinha capacidade de entendimento, de determinação dela, que a gente já vai entender um pouquinho mais para frente também isso, ele não consegue avaliar, não é da especialidade dele, né? Ele não consegue saber se a pessoa tinha um transtorno mental, se esse transtorno mental afetou essa pessoa para cometer esse crime. Quem vai saber isso são os especialistas, certo? Então, geralmente é nomeado um profissional da saúde mental ou profissionais da saúde mental para que avaliem o caso, para poder fornecer um embasamento para a decisão do juiz, que o juiz pode aceitar, acatar ou não. A decisão sempre é do juiz, né? Mas, em geral, ele vai aceitar o que é colocado no documento que o profissional da saúde especialista elaborou para ele. Por quê? Porque ele não é especialista, ele vai confiar nesse profissional que tem requisitos específicos para poder ser perito, né? Inclusive, me veio aqui à mente agora que a gente está com um concurso público para psicólogos e pessoas do serviço social aberto. As inscrições estão abertas para o Tribunal de Justiça de São Paulo, que é um concurso super grande, está com muitas e muitas vagas. E como é importante vocês conhecerem essa interface justiça e saúde para prestarem esse concurso, porque com certeza vai cair muita coisa sobre essa temática. Então, esse profissional é um profissional indicado pelo juiz, ele é um técnico oficial do juiz, tá? E aí, ele tem que ser um especialista comprovadamente, né? O juiz não pode escolher qualquer profissional da saúde para realizar a perícia, ele tem que convocar um profissional que realmente possa portar sobre aquela temática. E esse profissional tem que ter requisitos morais, por exemplo, ele tem que ser uma pessoa reconhecidamente honesta, que não tenha nenhuma infração ética no seu conselho de classe, não pode ser um amigo ou inimigo de nenhuma das partes, né, e se comprometer com o seu papel ali, que é um papel neutro. Né? O perito sempre tem um papel neutro, ele não vai tender para nenhum dos lados, a avaliação dele é uma avaliação objetiva, ele está respondendo às questões do juiz, ele não está tentando defender nenhuma das partes. Então, não cabe no papel do perito nenhum tipo de julgamento moral, nenhum tipo de julgamento com base na opinião, crenças ou na relação dele com aquele paciente, né? Ele tem que ser realmente objetivo. E o documento que esse profissional ele produz é o laudo. O laudo é um documento que vai trazer, então, toda a descrição do caso, como que foi feita essa avaliação, eu vou falar um pouquinho mais para frente para você especificamente sobre o laudo, traz um embasamento teórico e traz, então, a conclusão do profissional a partir dessa avaliação, que é a partir do que ele observou do caso, do que ele aprendeu sobre o caso e discutindo em cima dessas bases teóricas que ele apresentou. Vou mostrar depois para vocês como a gente estrutura um laudo. Temos também o trabalho de assistência técnica. O que é assistência técnica aqui em neurociências forenses? Então, é um profissional que, de preferência, é um especialista, né? É um profissional de confiança, uma pessoa de confiança de uma das partes, tá bom? Então, esse profissional, ele não é neutro. Ele está fazendo uma avaliação que não pode fugir com a verdade, que tem que ser honesta, tem que ter uma base teórica, mas ele está olhando por uma das partes, ele está tentando fazer uma argumentação para uma das partes, em defesa de uma das partes, ele é contratado por uma das partes,
tá bom? É importante que tenha uma especialidade, o honorário desse profissional é livre, diferente do perito que é estabelecido, que é fixo, tá bom? E esse profissional ele vai elaborar o parecer, tá bom? Que é um documento estruturado muito parecido com o do perito, mas é isso, a gente tem em mente que ele está ali a serviço de uma das partes. E o juiz sabe disso, então ele vai olhar o parecer, o laudo do perito como um documento objetivo, neutro, e o do assistente técnico sabendo que ele está ali por uma das partes. Uma das tarefas que o assistente técnico pode ter é a de elaboração de quesitos. O que são quesitos? São perguntas que que o assistente técnico, como especialista, vai poder produzir essas perguntas e aí o advogado pode colocar no processo. Desculpa. E que o juiz pode aprovar ou não para que sejam respondidas ali pelo perito. Então, isso também ajuda que o assistente técnico está aí nesse momento ajudando para que o perito veja elementos do caso que favorecem o caso dele, tá bom? Então, por exemplo, são perguntas que podem esclarecer ali para o perito a capacidade de entendimento, de determinação da pessoa no momento do ato infracional, tá? A gente pode ter mais de um perito num caso, e por isso que vale muito a pena a gente pensar em termos multiprofissionais, né? O psicólogo e o psiquiatra, o profissional do serviço social, e também temos a possibilidade de fazer uma assistência técnica multiprofissional também, inclusive com a produção de documento escrito assinado por todos os profissionais. O Conselho de Ética, por exemplo, o Código de Ética de Psicologia tem bastante ressalvas em relação a isso, principalmente para que a avaliação do psicólogo não tenha nenhum tipo de interferência ou não seja prejudicada pelas outras profissões, mas sim é permitido essa prática multiprofissional. A decisão, no final das contas, sempre vai ser do juiz. O perito, o assistente técnico, a gente não decide nada. Sempre a decisão final é do juiz. Outro termo que aqui, agora já na área penal, né, que esses termos são termos de toda a interface com o direito, mas pensando aqui na área penal, né, criminal, pensando aqui nos casos de homicídio, um dos termos chaves aqui pra gente, que a gente tem que conhecer, é o termo de imputabilidade penal ou inimputabilidade penal. O que isso quer dizer? Se o sujeito ele é passível ou não de receber uma pena, tá? De receber essa punição, essa pena, tá bom? Em alguns casos, que eu vou ler aqui junto com vocês as leis e vou estudar aqui com vocês, pessoas portadoras de transtornos mentais são sujeitos inimputáveis, ou seja, eles não são passíveis de lei. E será então, a decisão do juiz será então pela medida de segurança, que quer dizer que esse sujeito não vai ser punido, ele vai ser sim tratado, tá bom? Isso é uma condição específica para os sujeitos inimputáveis. Existe também o semi-inimputável, que vocês vão entender um pouquinho melhor o conceito quando eu for ler aqui as leis para vocês, tá bom? Os desafios para a gente poder contribuir com o juiz, para ele considerar uma pessoa inimputável, imputável, semi-inimputável, ou semi-imputável, é justamente que, não adianta só a pessoa ser portadora de transtorno mental. Esse transtorno mental, para o sujeito ser considerado inimputável, tem que ser grave o suficiente para que a capacidade de entendimento e de determinação desse sujeito esteja absolutamente prejudicada. E também tem que ter um nexo com o crime. Então não adianta ter um transtorno mental, mas esse transtorno mental não tem nada a ver com o crime que eu cometi. Também esse sujeito não vai ser considerado inimputável nesse sentido. E também não adianta nada eu ter um transtorno mental, mas ele ter, por exemplo, todo transtorno mental tem momentos de remissão de sintomas, então não adianta nada a pessoa ter o diagnóstico, mas no momento do crime, se ele estava em remissão de sintomas, ele também não vai ser caracterizado como inimputável, porque o crime não teve a ver com os sintomas do transtorno mental. Também tem um grande elemento que é a dificuldade de a gente determinar como que estava a sanidade mental desse sujeito
se estavam ou não presentes os sintomas do transtorno mental no momento do crime, né? A perícia sempre é feita posteriormente, né? E como que a gente vai fazer para determinar se no momento do crime, que é o que importa aqui nessa perícia, ou na avaliação, ou no processo, se a pessoa estava ou não com a sua capacidade de entendimento e determinação preservada, tá bom? Também temos um grande desafio quando a gente está falando de álcool e drogas, por todos esses motivos que eu estou falando para vocês. Né? Então, o álcool e as substâncias psicoativas não necessariamente vão afetar a capacidade de entendimento e de determinação do sujeito. Né? E determinar se, por exemplo, uma pessoa dependente química estava ou não estava intoxicada no momento do crime, se estava intoxicada, se essa intoxicação foi suficiente para afetar a capacidade de entendimento e de determinação desse sujeito, que levou a ele ao crime. Então, isso tudo são desafios da prática de quem está atuando nessa área, beleza? Então, vamos olhar aqui como que está na lei, lá no nosso Código Penal, quem que é o sujeito inimputável. Então, já para começar, vou esclarecer para vocês que todos os menores de 18 anos não são passíveis de pena. Todos eles são penalmente inimputáveis. E então, a gente tem lá o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai prever as medidas que são destinadas para essa população. Também vale dizer que não exclui a imputabilidade penal a emoção ou paixão. A gente vê muito filme, a gente vê, não sei, nesse contexto mais de ficção, de casos que a pessoa argumenta, ou a pessoa acha que vai argumentar, que por paixão ou por uma forte emoção, a pessoa ela não vai ser passível de pena. Né? A pena vai ser atenuada e não necessariamente. A pessoa não está isenta de sofrer uma pena justamente, puramente por paixão ou puramente por emoção. Tá? É claro que há situações específicas que pode sim ser considerado como um atenuante, mas simplesmente uma emoção ou uma paixão não exclui a imputabilidade penal. E daqui a pouco eu vou falar para vocês mais especificamente sobre o uso de substâncias psicoativas, que também tem aqui essa ressalva, né, de que a pessoa que não está excluída a imputabilidade penal só por conta do consumo de substâncias. Então, aqui no artigo 26, que é um dos principais artigos aqui pra gente nesse tema, está dizendo que é isento de pena o agente, ou seja, quem cometeu o crime, que por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era ao tempo da ação ou da omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento. Tá? Então, se no momento do ato, esse sujeito estava inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito, ou seja, o fato do que ele estava fazendo ser um crime, né, ou de poder se determinar frente a isso, então ele será considerado inimputável. O que é então a capacidade de entendimento? É a capacidade de poder diferenciar se aquele ato é lícito ou é ilícito, se é certo ou se é errado. Tá? E de determinar se é realmente o controle desse impulso, desse comportamento, se eu consigo controlar o meu comportamento frente a isso que eu estou vivendo, tá bom? Então é isento de pena, ou seja, essa pessoa vai ser considerada inimputável. Também há uma redução de pena, ou seja, aqui para os semi-imputáveis, né? Semi-imputáveis, que a redução de pena pode ser de 1 a 2 terços, né? Se em virtude de uma perturbação da saúde mental ou por esse desenvolvimento mental retardado, incompleto, a pessoa não foi inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do ato, ou seja, ela não é inteiramente incapaz de entender, mas ela não é também completamente capaz de entender. Tá bom? Então tem essa diferenciação aqui na lei. Ou inteiramente capaz de se determinar, tá? Beleza, então vamos falar aqui agora sobre o caso da embriaguez. Então, no caso da embriaguez, aqui a gente tem esses termos que pra gente que é da saúde são esquisitos, né? A gente não fala mais embriaguez, né? A gente fala intoxicação, mas tudo bem, aqui a gente tá falando na interface com o direito, então tem palavras que são próprias deles. Então, aqui, a embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substâncias
não exclui a imputabilidade penal. Ou seja, não é porque eu bebi que vai se justificar que eu tenha cometido um homicídio, ok? Mas é isento de pena aquela pessoa que por embriaguez completa ou por proveniente de caso fortuito, força maior, por exemplo, no caso da violência de gênero, que o homem pode obrigar, por exemplo, a mulher a beber. Um exemplo de quando é por força maior. Ou uma pessoa que é intoxicada por uma substância sem saber que está sendo intoxicada por essa substância. Se no tempo da ação ou da omissão, ou seja, no momento do crime, essa pessoa foi incapaz de entender o caráter ilícito, ou seja, de determinar de acordo com esse entendimento, essa pessoa também é isenta de pena. Então é assim que funciona no caso das substâncias psicoativas. E aqui a pena também pode ser reduzida se por esses motivos essa pessoa não estava com a sua capacidade plena. Beleza? Então, tá aqui os artigos para quem quiser estudar mais profundamente sobre isso. Eu recomendo que leia na íntegra esses artigos do 26, acho que é o 29 ou 28, lá do Código Penal, tá? Então, a medida de segurança, a gente também tem um mito, não sei, uma noção leiga, né? Uma noção genérica e de desconhecimento, de que vale a pena você, isso a gente vê em filme também, né? Que vale a pena tentar se argumentar que a pessoa tem um transtorno mental para se livrar da pena e não ir para o presídio. A verdade é que a pessoa ela é isenta de pena, ela não vai poder ir para um presídio, mas ela tem, tem uma conduta, tem uma decisão judicial que é a medida de segurança. Então, na medida de segurança, essa pessoa ela vai ser encaminhada ou por um hospital de custódia ou por um serviço ambulatorial. Então, aqui com a reforma psiquiátrica brasileira, se tem tentado também fazer essa desinstitucionalização, se tem tentado criar formas alternativas de tratamento, mesmo para as pessoas que estão em medida de segurança. Então, aqui também vale o tratamento ambulatorial, não necessariamente a pessoa em medida de segurança precisa estar internada, beleza? Então, por quê? Porque aqui a gente está pensando no sentido de tratamento, aqui a gente não está tentando apenas, a gente ao mesmo tempo que está tentando permitir que a sociedade esteja protegida de um novo ato criminoso dessa pessoa, mas a gente também está aqui protegendo esta pessoa, que pelo entendimento aqui é a principal vítima de seu transtorno mental, tá? Então, ela precisa ser tratada também, né? Não é só a sociedade que tem que ser protegida, mas essa pessoa, por seu direito, também tem aí garantido que deverá ser tratada. E tem que ser tratada no local, no ambiente que mais atende às suas necessidades e suas demandas em relação à sua saúde mental, tá bom? Mas a implicação é que, e que cada vez mais se tem estudado sobre isso e pensado em medidas para isso, mas que em lei não tem um período máximo de medida de segurança. Lá na medida judicial, em geral, tem de 1 ano a 3 anos, mas também está em lei que a pessoa só vai ser liberada da medida de segurança quando cessar a periculosidade. E isso depende de perícias médicas. Então, se o perito médico não atestar a cessação de periculosidade, essa pessoa pode continuar internada por período indeterminado. Tá bom? É claro que existe todo esse movimento de proteção da pessoa com transtorno mental para que não exista a prisão perpétua aqui no Brasil para essas pessoas. Porque se o profissional compreende que essa pessoa não cessou sua periculosidade, e isso ano após ano, após ano, após ano, essa pessoa vai ser presa perpetuamente, diferente de pessoas que têm garantido, pessoas sem transtornos mentais, que estão em presídios, que têm garantido que vão ficar no máximo aí 20 ou 30 anos presas, tá bom? Então, vamos falar aqui como que tá lá no Código Penal a questão da medida de segurança. Então, as medidas de segurança são internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, ou a falta, estou mexendo aqui que eu estava vendo a minha tela do computador, ou a falta um outro estabelecimento adequado.
tá? Ou 2, a sujeição a tratamento ambulatorial, tá bom? Essa coisa do tratamento psiquiátrico não adequado, sem o respeito às normas da reforma psiquiátrica em hospitais de custódia, ainda é uma realidade do Brasil. Infelizmente, é muito recente essa história da reforma psiquiátrica no sistema judicial e nos hospitais de custódia. Então, a gente ainda tem muita gente que está presa a vida inteira, a gente ainda tem lugares que as condições ainda não são a favor da vida, a favor da saúde mental, e as chances de recuperação, de recuperar sua sanidade mental nesses ambientes é muito difícil, Então, são locais que em verdade não tratavam, Era outro local de marginalização desse, entre aspas, louco infrator, Então, aqui a gente também tem o nosso papel enquanto profissional da saúde mental de repensar esses lugares para de fato contribuir para uma sociedade com menos violência, E aí a gente tem aqui, que na lei, no parágrafo 1º, que a internação ou tratamento ambulatorial será por período indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação da periculosidade. O prazo mínimo deverá ser de 1 a 3 anos. Então aqui, gente, a gente tem o médico perito que vai fazer essa perícia, mas nós temos também as equipes assistentes que também podem contribuir para essa avaliação, para a avaliação do médico perito. E também podem enviar pareceres e relatórios para o juiz, tá bom? E contribuir com o caso. E aqui está o nosso papel muito importante dos profissionais da saúde. A gente tem também alguns itens especiais aqui, enquanto profissionais da saúde, pensando nos casos de homicídio, que é, por exemplo, nesses casos de diminuição de pena, Então, a nossa avaliação também pode contribuir para a diminuição de pena de pessoas portadoras de transtornos mentais que cometeram crimes. Também é importante para nós, enquanto assistentes de pessoas que estão presas em presídios, auxiliar na avaliação processual dessas pessoas, para caso essa pessoa desenvolva um transtorno mental que não foi avaliado antes, mas durante seu período, cumprindo pena, para que eles também possam ser encaminhados para um serviço de saúde. E também a nossa avaliação para identificação em casos de feminicídio, em casos de infanticídio, por exemplo, puérperas com depressão pós-parto ou psicose puerperal, tá bom? Então, infanticídio é quando acontece, quando a mãe comete um homicídio em relação ao filho durante ou logo após o parto, tá? E o aborto, aqui a avaliação seria, por exemplo, quando a mãe ela é portadora de transtornos mentais que possa estar associado com o aborto, tá bom? Que possa estar associado com o comportamento dela de cometer o aborto. Beleza? E nos casos de feminicídio, a gente vai avaliar aqui, a gente pode contribuir com a avaliação das motivações do homicídio. A gente vai contribuir para ver se realmente tinha uma relação de gênero na causa desse homicídio, tá bom? Nessa avaliação. Nas nossas avaliações, muito importante, a gente sempre ter a ética, Isso é fundamental sempre, mesmo em casos de homicídio, Então, ainda que a gente esteja no papel de perito, ainda assim a gente tem que ter uma reflexão crítica quanto à confidencialidade. É claro que aqui, no papel de perito, nós temos nós não precisamos, nós não temos a obrigação da confidencialidade do sigilo, e a pessoa que está sendo ali avaliada deve saber, deve ter consciência de que a gente tem liberado o dever do sigilo nesse papel de perito ou de assistente técnico. Mas a grande questão é que a gente tem um papel ético também ali. E a gente vai preservar a confidencialidade e sigilo naquelas informações que não são pertinentes com o caso. Tá bom? Se tem alguma informação que não
não vai influenciar de forma alguma o caso e que vai expor de uma forma inadequada aquela pessoa, nós devemos manter a nossa confidencialidade. Também tem a questão do consentimento. Então, nos casos de homicídio, a perícia em relação a essa pessoa, ela obrigatoriamente vai ter que passar pela perícia, né? Independente se ela consentir ou não. Mas nosso esforço em trazer as informações para que a pessoa saiba o processo que ela está passando é um dever nosso. É buscar esse consentimento para que ela tenha ciência do que está acontecendo é importantíssimo. Tá? E se a pessoa está incapaz de produzir, de consentir, se ela está num estado psicótico grave, por exemplo, que ela está incapaz de consentir, isso é informação para a gente poder colocar no nosso laudo. Também sempre ter a honestidade e a objetividade como princípio ético, mesmo em casos de assistência técnica, ou seja, eu estou aqui, por exemplo, pelo lado da pessoa que cometeu homicídio. Ainda assim, eu não posso produzir falsas informações, falsos argumentos. Eu tenho que manter a honestidade. A minha ética, ela é um princípio fundamental, tá? E também qualificação profissional. Eu não vou atuar como assistente técnico ou um perito num tema que eu não tenho expertise. Eu tenho que ter essa qualificação profissional e tenho que ter essa capacidade de saber quando eu posso ou não ser uma especialista num caso forense. Na elaboração de documentos, então, a gente tem algumas vantagens dos laudos e pareceres conjuntos, que é principalmente a gente poder olhar mais globalmente essa pessoa que está sendo avaliada, tá? A gente tem que estar muito atento aos prazos, é um dever fundamental do profissional que está acompanhando casos forenses, essa questão dos prazos, a gente pode prejudicar demais um caso e a gente pode ter nosso papel anulado se a gente não respeita esses prazos. A gente deve ser sucinto, porque já é difícil para um profissional de outra área compreender plenamente aquilo que a gente está colocando. Quanto mais sucinto, mais claro, uma linguagem acessível, sem perder, claro, a qualidade do nosso trabalho, melhor para o esclarecimento dos quesitos e das dúvidas pertinentes ali dos operadores do direito, tá? Sempre ético, aqui ressaltando de novo esse ponto, e também sempre colocar os dados que são importantes para a causa. De novo, dados que não são relevantes, eu posso manter a confidencialidade. Para esses documentos, eu coloquei aqui, quem está assistindo pelo evento, está vendo aqui no meu slide, para vocês que estão pelo Facebook, a gente tem aqui como a gente estrutura um documento forense. É claro que cada classe profissional tem as suas particularidades para a produção do documento, mas essa é uma estrutura geral que qualquer um pode utilizar e depois colocando suas particularidades da sua área, tá? Mas a gente sempre tem que fazer um preâmbulo que a gente vai se apresentar enquanto profissional, enquanto especialista, colocar os dados do processo, né, o número, enfim. Não, isso não é, desculpa, não é no preâmbulo. No preâmbulo a gente vai colocar o nosso registro de classe, nossa formação acadêmica, nossa experiência profissional. E aí sim, na parte de identificação do caso, que a gente vai colocar os dados do caso, do autor, do réu, número de processo, identificação dos advogados e outros dados que sejam relevantes para a identificação do caso. Depois a gente vai fazer uma exposição dos motivos, né, do porquê que a gente está realizando aquela perícia ou do porquê que a gente está realizando aquela assistência técnica. Por exemplo, um esclarecimento em relação à sanidade mental ou verificar a capacidade de entendimento e determinação desse sujeito, né, a avaliação que o juiz solicitou ou que uma das partes nos solicitou. Depois a gente vai fazer considerações embasados teoricamente e academicamente sobre o transtorno ou sobre o aspecto que estamos avaliando. Então, por exemplo, se eu estou avaliando psicose puerperal, eu vou fazer considerações sobre esse transtorno, tá bom? Que, lógico, considerações pertinentes para o caso que eu vou avaliar. Eu estou embasando teoricamente a minha discussão. Depois eu vou apresentar quais foram os instrumentos que eu utilizei para minha avaliação. Então eu fiz uma entrevista com a pessoa que cometeu o homicídio, eu entrevistei a família das pessoas os familiares da vítima, eu entrevistei os familiares dessa pessoa que cometeu o homicídio, eu entrevistei pessoas da comunidade,
eu utilizei algum instrumento de medida para avaliar essa pessoa, algum tipo de escala, algum tipo de teste, eu vou relatar ali. Fiz algum tipo de exame, quais foram os materiais que você utilizou? Você leu os autos? Enfim, você viu o histórico de tratamento dessa pessoa em algum serviço de saúde? Quais foram os materiais que você utilizou para fazer sua ampla avaliação do caso? Depois, a gente vai fazer a nossa análise e discussão do caso, apresentando aí os nossos argumentos, fazendo as nossas colocações sobre o caso e vamos discutir a partir dessas bases teóricas que colocamos anteriormente. E por fim, nós vamos fazer a nossa conclusão, que é a conclusão da nossa avaliação, e vamos dar as nossas indicações enquanto profissional especialista. De novo, quem vai tomar a decisão no final das contas é o juiz. Então, é a nossa conclusão e o juiz pode acatar ou não o que nós colocamos em nossas conclusões. A gente sempre vai colocar as referências bibliográficas das bases teóricas que utilizamos e sempre vamos assinar e assinar adequadamente, né, com nome, profissão, número de inscrição e carimbo, né? Para exemplificar para vocês, por exemplo, no papel de assistente técnico, como que a gente pode elaborar quesitos para contribuir em casos de homicídio. Então, a gente pode, por exemplo, começar... assim, os quesitos eles devem ser os mais detalhados possível e sempre de acordo com o nosso objetivo. Então, se a gente é um assistente técnico, o meu objetivo é fazer perguntas que levantem informações para o perito que são interessantes para o meu lado. Então, por exemplo, o periciando é portador de transtorno mental? Em caso de resposta afirmativa, qual é o critério diagnóstico? Quais são os critérios diagnósticos que essa pessoa atende? De acordo com, por exemplo, com o DSM-5. Em caso de resposta afirmativa, que a pessoa é portadora de transtorno mental, então esse referido transtorno influenciou a capacidade de entendimento e ou de determinação do periciando? Em caso de resposta positiva, qual a repercussão, em que datas ocorreu, que provas que existem referendadas em documentos médicos, atestados, prontuários, onde estão as provas, né? Quais são as provas? O periciando apresenta-se interditado? Se afirmativo, a interdição é total, é parcial, é temporária, é de longo prazo? Né? O periciando pode ter seu exame psíquico inferido para a data do crime? Se sim, esclarecer a obtenção dos dados, incluindo documentos médicos, prontuários, atestados. Tá? O periciando encontra-se em tratamento médico psiquiátrico na data da perícia? Se a resposta for positiva, qual é o tratamento que está sendo realizado? Qual o diagnóstico do médico assistente clínico? Em resposta positiva, qual é a atual capacidade do periciando para entender os dados da realidade de forma adequada? E se o exame psíquico descritivo do periciano na data da avaliação, qual que é o exame psíquico na data da avaliação pericial? Isso são exemplos de quesitos, tá bom, pessoal? A gente sempre vai avaliar esses quesitos de acordo com o nosso objetivo, de acordo com o que a gente quer que o perito avalie no momento da perícia, tá? Então, pessoal, acho que isso é um pouco da nossa atuação frente a casos de homicídio. Eu escolhi falar aqui nesse momento sobre as nossas avaliações periciais enquanto assistente técnico. É um campo muito interessante. O nosso papel enquanto profissional da saúde especialista é fundamental, tá? E se você se interessa por essa área de neurociências forenses, agora estamos então com o curso semipresencial lá no MIP. Eu vou deixar aqui os links para vocês que estão me assistindo pelo Facebook. Vocês encontram aqui na nossa página os links para a nossa pós, tá? E também o nosso curso de saúde mental, que também vai abordar essa interface com a área forense, principalmente nos módulos de infância e adolescência, saúde mental da mulher e na terceira idade. Tá bom, pessoal? Qualquer coisa, podem me escrever por e-mail, por inbox, por WhatsApp. Quem tá vendo meus slides, está aqui meu telefone do WhatsApp.